Olá, sétimo ano. Vamos continuar nossa videoaula sobre cruzadas. Na primeira videoaula eu parei nessa tela, nesse slide, sobre as mudanças na Europa. Então vamos lá recapitular para a gente poder continuar no assunto. O que ocorreu? Inovações nas técnicas agrícolas que fizeram a produção de alimento crescer na Europa. Esse crescimento da produção de alimento fez com que os camponeses e a população europeia tivesse uma qualidade de vida melhor. Vivendo melhor, passaram a viver mais. E lembrando que as guerras na Europa diminuíram. Pestes também, né? Entre a transição da alta para a baixa Idade Média. E aí a população cresceu. O auge do feudalismo gera sua crise, porque com o passar das décadas, isso não é do ano para o outro e até virar do século, não é, a população europeia cresce numa velocidade muito maior do que a de produção de alimentos. E aí, no período da Baixa Idade Média, nós vamos ter feudos cheios, superpovoados, e a produção de alimentos não conseguia já atender a quantidade de pessoas que havia na Europa. E tínhamos senhores feudais que queriam cada vez mais receber os seus impostos em serviços e principalmente em mercadorias, e os camponeses já não estavam conseguindo pagar essa quantidade de impostos. Então começa a ficar, no período da Baixa Idade Média, um clima tenso dentro dos feudos. Feudos cheios, camponeses explorados, não conseguiam pagar a quantidade de impostos que os senhores feudais exigiam e não conseguiam nem também se abastecer de alimentos pela quantidade de pessoas que haviam. Muitas pessoas começam a se revoltar nos feudos, muitas pessoas começam a ir para as cidades, tem gente demais na Europa, ok? Bom, aí no século XI nós vamos ter as cruzadas. As cruzadas. O que foi esse evento chamado de cruzadas? As cruzadas foram expedições militares de característica religiosa, ou seja, eram guerras com motivo religioso. Então, expedições militares e religiosas que, entre os séculos XI, no ano 1056, e século XIII, se dirigiram, né, os cristãos da Europa Ocidental, da Europa feudal, os cristãos da Europa feudal, se dirigiram para o Oriente para combater os muçulmanos. Qual era o objetivo das cruzadas? O objetivo principal das cruzadas era reconquistar Jerusalém, a Terra Santa. Bom, vamos por parte. Por que essa expedição militar se chamava de cruzadas? Porque os soldados carregavam nos escudos, nas armas, nas roupas, em suas bandeiras, o símbolo da cruz de Cristo, ok? Por isso que se chamavam cruzadas. A primeira cruzada foi organizada, foi criada pelo Papa Urbano II, certo? No século XI. Ele cria a primeira cruzada. Por quê? Porque os muçulmanos, que não são cristãos, dominaram a Terra Santa, principalmente os turcos otomanos, que são muçulmanos. Eles dominam Jerusalém, uma cidade sagrada para os cristãos. Jerusalém foi onde Jesus foi crucificado, Jerusalém é onde está o túmulo de Jesus, e é de Jerusalém que, segundo a fé cristã, Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Então era um lugar de peregrinação, de visitação. Então os turcos otomanos tomam Jerusalém, né? Esses turcos otomanos são muçulmanos, tomam Jerusalém e vão impedir o acesso de cristãos à cidade de Jerusalém para fazer suas peregrinações. E esses turcos otomanos, eles vão se posicionar nas fronteiras do Império Romano do Oriente. Eles vão se posicionar nas fronteiras do Império Bizantino, ameaçando invadir o Império Bizantino. Lembrando que o Império Bizantino é o Império Cristão. Ali no Império Bizantino, nós tínhamos a Igreja Ortodoxa Grega, e são cristãos. Qual é o medo do Papa? Se os muçulmanos invadem o Império Romano do Oriente e tomam o Império Bizantino, o próximo passo é os muçulmanos invadirem a Europa Ocidental, onde está a Igreja Católica, invadir os feudos. Então, no século XI,
imperador bizantino, Alexios II, pede socorro ao Papa Urbano, ok? E o Papa Urbano vai organizar essas expedições militares. Com que objetivo? Tirar os turcos otomanos das fronteiras do Império Bizantino, que é o Império Cristão, e retomar Jerusalém. E lógico, também resolveu outro problema que havia na Europa. Os feudos estavam cheios, superpovoados, revoltas, nobres que não tinham terras. Então, ele convoca todos os cristãos para entrarem nas cruzadas. Aqueles que entrassem nas cruzadas, combatessem, né, ou sobrevivessem ou morressem nas cruzadas, o Papa dava a promessa de perdão de todos os pecados. Certo? Quem entrava nas cruzadas recebia do Papa o perdão de todos os pecados. Então, as cruzadas foi uma maneira também de desafogar os feudos, diminuir a população dos feudos. Por quê? É lógico, uma boa parte das pessoas que iam para as cruzadas não voltavam mais, ou ficavam espalhados por outros lugares ou acabavam morrendo. Então as cruzadas serviu também para dar um desafogo. E também as cruzadas serviram para o quê? Havia muitos nobres, que eram conhecidos como nobres despossuídos, que não possuíam terras na Europa Ocidental, não possuíam feudos. Então eles viram nas cruzadas uma oportunidade de ir para o Oriente, vencer os muçulmanos e se tornar nobres possuidores de terras, certo? Que o Papa até incentiva isso. Muitos nobres que não tinham terras na Europa, porque não eram os filhos mais velhos, não possuíam feudos, então a cruzada ele tem a oportunidade de combater os infiéis muçulmanos, tomar terras para eles e se tornarem nobres possuidores de terras. E muitos também viram nas cruzadas uma oportunidade de negócio. Entrar nas cruzadas para criar rotas comerciais com o Oriente, né, ligando o Ocidente com o Oriente. Ok, meninos? Bom, o que vai acontecer? Tem cruzadas que conseguem tomar Jerusalém. Uma das cruzadas consegue se tomar Jerusalém, mas eles não vão conseguir manter o domínio sobre Jerusalém, certo? Eles tomam, depois perdem. Então, nenhuma cruzada conseguiu de fato libertar Jerusalém dos muçulmanos, certo? Tá? Nenhuma, certo? Então, o que vai acontecer então? Eles não conseguem retomar, tá? Ou seja, assim, eles tomam por um tempo, mas não conseguem manter o domínio. Tanto é que no século XIII, certo? Tá? Eles perdem de novo, aqui então, eles perdem de novo Jerusalém. Então, qual que são as consequências cruzadas? Enfraquecimento do sistema feudal, porque vai ocorrer o quê? É o renascimento comercial e o renascimento urbano, nós vamos estudar isso depois. Vai ocorrer o renascimento comercial entre Oriente e Ocidente, lembra que eu falei para vocês? Muitos vão aproveitar as cruzadas para fazer o quê? Muitos vão aproveitar as cruzadas para criar rotas comerciais, atividades comerciais. E quando eles conseguiam criar essas atividades comerciais, eles abandonavam as cruzadas, ok? Vai ocorrer também a ampliação da participação dos europeus no rico comércio de especiarias pelo mar Mediterrâneo, essas especiarias que vinham lá da Índia, tá? As cruzadas vão conseguir tirar os muçulmanos do entorno ou de todas as terras em volta do mar Mediterrâneo, certo? Todas as terras do mar Mediterrâneo ficarão livres do domínio muçulmano. Então vai ocorrer o quê? Uma dinâmica do comércio de especiarias pelo mar Mediterrâneo. O comércio vai se tornar bem intenso. Um renascimento comercial e a Itália vai se tornar o centro desse comércio. E o enfraquecimento da nobreza que se endividou montando as cruzadas. Bom, sobre a crise do feudalismo, aí nós já vamos estudar nos próximos capítulos, ok, meninos? Com o renascimento comercial e o renascimento urbano. Mas só recapitular, principais consequências dos cruzados. As cruzadas conquistam Jerusalém, certo? Mas depois tornam a perder. Então, de fato, nenhuma cruzada liberta Jerusalém. Mas quais são as principais consequências? Enfraquece o feudalismo, ocorre o renascimento comercial entre Oriente e Ocidente,
Esse comércio vai se concentrar principalmente na navegação do mar Mediterrâneo, porque através das cruzadas, né, os cruzados, que eram os soldados das cruzadas, conseguem tirar os muçulmanos das terras em volta do mar Mediterrâneo. Nesse período, os muçulmanos já tinham chegado, por exemplo, até o território da Espanha. Então eles conseguem tirar dali para poder voltar ao comércio, ok? E aí, esse renascimento comercial e esse renascimento urbano, que vamos estudar nas próximas aulas, vai contribuir significativamente para o fim da estrutura feudal, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que essas duas aulas tenham ajudado a vocês e qualquer coisa, vocês podem me procurar para tirar dúvidas. Um abraço a todos, até a próxima aula.